Na fase 3, a gente vai entender como interpretar a nossa concorrência, ou melhor, a concorrência do cliente e como usar isso ao nosso favor, tanto para construir a nossa estratégia, quanto para definir a nossa argumentação a partir de agora. A primeira etapa da fase 3 é o benchmarking inicial. E o que isso significa? Aqui a gente vai escolher pelo menos 2 concorrentes diretos do nosso cliente. E eu gosto de trabalhar com 2 ou até 3, tá? Então varia muito aí, mas acho que 3 é um número legal de trabalhar. E tu pode ter essa informação de novo, numa boa conversa na reunião de kickoff com o cliente. E aqui, com a leitura dessa concorrência, a gente vai para a rede social da concorrência avaliar o número de seguidores, o engajamento, a taxa de engajamento desse perfil, a frequência de postagens. Isso é legal porque tem clientes que falam que querem postar 3 vezes por dia e a sua concorrência está postando 3 vezes por semana. Então, avaliar isso é legal. Depois, o uso do tráfego pago, então se o cliente faz tráfego pago ou não, e qual que tem sido o desempenho disso, quais são os criativos que eles trabalham, o volume de criativos e por aí vai. Com base nisso, a gente vai entender os pontos fortes e os pontos fracos da nossa concorrência. Então, avaliar o que eles estão fazendo bem hoje em redes sociais. Que tipo de conteúdo deles que melhor performa, por quê, o design deles é bonito, os vídeos são legais, avaliar o que eles estão fazendo de bem e onde eles estão deixando a desejar, porque isso pode ser oportunidades, né? Com isso a gente pode identificar alguns pontos onde a gente pode se diferenciar da concorrência em redes sociais, então fazer essa análise é importante, para depois a gente montar uma análise SWOT. Eu amo análise SWOT e aqui ela funciona muito bem. A gente vai organizar esse nosso mapeamento numa análise SWOT que vai ser focada no posicionamento digital. Então aqui a gente não vai avaliar o negócio do nosso cliente, mas sim a gente vai analisar as perspectivas em relação a como ele e o mercado se posicionam digitalmente. Certo? A análise SWOT, para quem não tem tanto conhecimento, ela é pautada em 4 quadrantes diferentes, que são eles: forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças são todas as vantagens internas, as fraquezas são os pontos a melhorar, as oportunidades são tendências externas que a gente tem que aproveitar, e as ameaças são os riscos do mercado. Então, forças e fraquezas são sempre da porta para dentro. São coisas relacionadas ao nosso negócio. E oportunidades e ameaças são sempre relacionadas ao mercado, da porta para fora. Então, oportunidades para surfar e ameaças que a gente tem que avaliar, considerar a partir de agora em relação ao mercado na construção do nosso conteúdo. Um ponto bem importante, tá? Cada um desses itens, eles têm que vir acompanhados de alguma ação estratégica. A gente tem que ter cuidado também de como a gente vai apresentar isso para o cliente, porque a gente vai levantar alguns pontos ruins, especialmente ali na parte das fraquezas, algumas coisas que não são legais, que na maioria das vezes o cliente já vai saber, porque se ele te contratou é porque ele não estava contente com as redes sociais dele, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Vamos supor que o dono da empresa, ele fala muito mal, e todos os vídeos é ele quem tá falando. A gente pode trazer isso como uma fraqueza, mas depende. A gente tem que avaliar como que a gente vai apresentar isso nesse planejamento. Porque se o dono da empresa, quem tá vendo essa apresentação, recebe ali num quadrante de análise SWOT que uma das fraquezas da empresa é que ele se comunica muito mal, isso pode ser difícil de lidar, a gente pode já criar ali um ruído nesse relacionamento. Então, a gente tem que avaliar como a gente vai apresentar e fazer isso de uma forma bem politizada, digamos assim, dependendo de qual seja o problema em questão. Em quarto momento, a gente vai definir a promessa da marca, que basicamente é analisar se essa marca deixasse de existir, o que faria falta em relação a ela, qual o valor ou causa que é inegociável para essa marca e o que a gente resolve melhor do que a nossa concorrência. Porque às vezes o cliente acha que ele é é o alecrim dourado, mas ele não sabe responder nenhuma dessas perguntas. Então, entender de fato, profundamente, qual que é o diferencial dessa marca, por que ela existe, de compromisso mesmo de produto, de empresa e tudo mais, faz com que a gente elabore uma promessa de marca que faça sentido e com base nisso tenha mais segurança também de construir os nossos conteúdos. Depois a gente vai se aprofundar nos diferenciais da marca, então a gente vai analisar o que só essa marca tem, por que um cliente escolheria ela em vez de um concorrente, como tornar a presença digital dessa marca memorável, algumas perguntas que a gente pode ir se respondendo para construir
essas respostas. E aí agora eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente apresenta isso para os nossos clientes. Voltamos aqui para o mesmo slide anterior que terminou a última aula. E aqui a gente vai para uma nova página de transição, onde a gente fala da importância de entender o mercado para conseguir se destacar nele. Aqui a gente traz um quadrante com uma análise da concorrência, então em relação a quem são os concorrentes, o número de seguidores, a frequência de postagens, os pontos fortes, os pontos fracos, o tráfego pago, aquilo que eu falei para vocês na primeira etapa lá que a gente faz de análise. Depois, a análise SWOT das redes sociais. Aí a gente vai pegar tudo aquilo que a gente coletou de dados da concorrência e vai transformar numa análise SWOT das redes sociais do cliente, reforçando que é das redes sociais. Então, se aqui, vamos voltar na anterior, se um ponto forte da minha concorrência é que o conteúdo deles é de muita qualidade, talvez eu tenha que colocar isso como uma observação ali nas minhas ameaças, de que eu posso, talvez, ter que trabalhar ainda mais a qualidade visual do meu conteúdo. Ou, por exemplo, ali, os pontos fracos, tem um engajamento baixo e pouco posicionamento institucional. Poxa, se isso é um ponto fraco da minha concorrência, de que forma eu posso olhar para isso como uma oportunidade? Então, é analisar como que a concorrência se posiciona e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor numa análise SWOT das redes sociais, para que isso nos ajude a construir a forma como a gente vai se comunicar. Depois, o que só o nome da marca, né, no caso a gente substitui pelo nome do cliente, entrega. E aí aqui a gente define nesses quadradinhos abaixo, alguns bullet points do que a nossa marca entrega, o que só essa marca entrega, e a gente organiza aqui a promessa. Então, resume essa marca, cria uma promessa em relação ao que ela se propõe a entregar no mercado, falando de redes sociais. Então, qual é a promessa da nossa marca em redes sociais? Um exemplo da Dom, tá? A gente, na nossa unidade de negócio de educação, a gente vem para a rede social para ajudar outros donos de agência a escalarem os seus negócios, as suas agências e saírem da informalidade que muitas agências têm. Isso não é uma frase bonita. Se eu fosse definindo uma promessa, eu organizaria de uma forma mais assim, inspiradora. Mas só para vocês entenderem, é como se fosse a missão daquela marca nas redes sociais. Aquelas perguntas que eu apresentei para vocês antes, sem ser na etapa prática, elas não vão ser apresentadas para o cliente, mas elas nos ajudam a ter uma clareza maior de como chegar nessa resposta, de como saber como montar essa promessa e de como levantar também quais são os principais bullet points daquilo que só a marca do nosso cliente entrega. E aí sim, na próxima fase, a gente vai falar de conteúdo, linhas editoriais e aquilo que desenha muito bem a forma como a gente vai criar conteúdo na rede social do nosso cliente.